Estamos de volta aqui, programa Mundo Melhor, hoje na Aliança de Misericórdia. Aleluia. Padre Henrique, que bom, hein? Tá com Maravilhoso. O senhor. Maravilhoso. Esse homem é um homem de Deus. Essa obra é uma obra de Deus. É isso. Isso sim. Quanto tempo faz que começou a Aliança? Então, a Aliança nasceu no ano 2000, que foi o ano da misericórdia. Foi o ano da misericórdia. O ano que João Paulo II canonizou a primeira santa do terceiro milênio, que foi Santa Faustina, no dia 30 de abril, e consagrou o terceiro Dia do meu milênio. aniversário, 30 de abril, tá vendo? Muito bom! Então, tem que ser um homem de misericórdia mesmo. E aí ele consagrou o terceiro milênio da Divina Misericórdia. Em Cracóvia, ele, alguns anos antes, tinha pedido a Deus que suscitasse uma loucura na igreja. Homens e mulheres que se consagrassem com toda a criatividade do Espírito Santo para levar a Divina Misericórdia no mundo inteiro. Aí estas frases de João Paulo II tocaram no nosso coração, meio de Padre Antonello, Maria Paula, os outros que começaram nesta obra. Isso, vocês estavam na Itália ainda ou já no Brasil? Estava no Brasil. No Brasil. Estava no Brasil, mas depois foi para a Itália, teve todo um tempo de discernimento, porque é difícil recomeçar tudo com 45 anos na época. E aí deixamos a nossa comunidade de origem, que era uma comunidade já bem estabelecida, para poder acolher os pobres. Ficamos sem casa para acolher quem não tinha casa, com o desejo de inventar de tudo que fosse possível para levar a misericórdia de Deus ao mundo. Então os missionários fazem loucura de todo tipo, dormem nas calçadas junto com os mendigos, arriscando a vida. A Neumi, que mora no Moinho, várias vezes se encontrou em situações difíceis. Graças a Deus o povo gosta, então o próprio povo cuida dos missionários, às vezes até de alimento, porque nós vivemos de providência, então não compramos nem comida, nem roupas. Só usamos o dinheiro para cuidar dos pobres, dos vários projetos sociais que temos. E aí, nestes 14 anos quase, começamos o 14º, a Aliança cresceu muito. Aí se vai nos ônibus, se evangelizar com arte, os nossos músicos são fantásticos aí, e teatro nas praças, tantas formas para poder levar esta misericórdia. A Cristoteca, por exemplo, que você sabe que nasceu na Aliança, Dunga ajudou a divulgar lá através da Canção Nova. E assim, queremos fazer tudo o que for possível. Hoje vocês são em 6 países? Nós estamos no Brasil, em 50 cidades, e em 6 países no exterior. E como é que você conheceu a Aliança, né? Bom, eu conheci a Aliança foi no ano de 2002, através de uns amigos que conheci a Aliança, né? Em Minas ou em São Paulo? No interior de São Paulo, eu morava no interior nesta época. E aí foi um fato muito engraçado, porque esses amigos me apresentaram ao Padre Henrique, né? Foi num retiro do Arco-Íris. Mas você já tinha uma vida religiosa, de igreja, assim? Mais ou menos, né? Era aquele católico assim, mais ou menos. Mas nessa época eu já estava um pouco mais firme, né? Eu era catequista na minha paróquia, né? Trabalhava, morava aqui no interior de São Paulo. E tinha um grande desejo de servir, né? Devo muito à minha catequista. Ela sempre me dizia, você tem algo de diferente, né? Você precisa me ajudar. E foi me arrastando para a paróquia, né? Pois lá eu conheci o grupo de jovens, né? Aí comecei a participar. E queria algo mais, né? Mas não conseguia encontrar, nem eu sabia muito bem, né? Onde encontrar esse algo mais. Eu sabia que tinha um desejo muito grande, mas não sabia onde encontrar, né? E foi quando eu conheci, antes de eu conhecer a Aliança, eu conheci uma associação que trabalhava com crianças da favela, né? E o único desejo assim que brotou em mim naquele dia que eu fui conhecer aquela associação é que aquelas crianças estavam abandonadas e elas não podiam se sentir sozinhas. Então, o único desejo que eu tinha é que elas soubessem que elas não estavam sozinhas e que Deus as amava, né? Então, como gesto concreto na hora, eu não sabia o que fazer, eu só peguei um prato e sentei para comer com elas, né? Para que elas, de alguma forma, sentissem o amor de Deus, né? A compaixão, né? Que é uma palavra tão bonita, né, Padre? E forte, muito forte. Compaixão. Se você compartilhar a dor do outro, né? Porque paixão é de dor. Então, você ter essa dimensão do que significa o outro que sofre, o outro que tem dor, o outro que se sente miserável, sentar com ele, né? Isso é muito interessante porque foi algo assim que eu não programei aquilo, né? Nem pensar, foi algo que me surgiu na hora, né?
E quando eu cheguei na Aliança, vindo para as ruas de São Paulo, eu lembro que para mim era tudo muito novo e era tudo assim... Para mim era tudo muito pesado, aquela rua suja, aquelas pessoas usando droga, os jovens, e aquilo eu ficava inconformada, né? E eu tinha aquele desejo de que elas sentissem a alegria de Deus, né? Eu queria alegrá-las, né? Eu queria estar com elas. Então eu brincava, a tal ponto que eu me misturava com eles. Tia, você também era da rua, né? Parece mesmo, é terrível. E assim eu fui descobrindo um Jesus, o rosto de um Cristo, né, ali em cada um deles, né? Em cada um deles, nas crianças, nas mulheres, nos idosos que a gente encontrava, né? E aquilo foi custoso para mim. Eu confesso que nas primeiras noites para dormir na rua era muito difícil, né? Eu lembro que eu não conseguia ficar, né? A gente dormia a primeira noite, no outro dia de manhã eu já estava se passando mal, né? Eu tive que voltar para casa. Até adaptar foi muito difícil para mim, né? Mas o desejo de estar com aquelas pessoas, né, era muito forte no meu coração, assim, eu não sabia por quê, né, era algo assim que, eu sabia que não era de mim, né, mas foi um presente de Deus, né, o Padre Henrique, ao longo dos anos, com várias conversas, ele me ajudou a compreender isso, né, o presente que Deus me deu, assim, de poder encontrar o Cristo nessas pessoas, né. E assim, o que é mais difícil na vida de um missionário? O que você sente assim, né? De repente alguém está acompanhando em casa e fala assim, eu também gostaria de ser um missionário da Aliança de Misericórdia, ou enfim, né? Há tantas outras novas comunidades fazendo esse trabalho, mas eu quero ser um missionário. Então a gente está falando do lado bonito, né? De encontrar Cristo no outro, que é viver a misericórdia. Qual é o lado difícil, duro? Olha, eu acho que, vou falar a partir de mim, né, mas eu acho que a coisa mais difícil é você vencer o medo, né, que a gente cria tantos medos dentro da gente, né, e você vai construindo coisas que não existem, mas se eu deixar isso, vai acontecer isso, e como é que vai ser, como é que eu vou viver, e às vezes você tem medo, né, de deixar as coisas, de deixar pessoas, né, então lançar-se nessa confiança, acho que é o maior desafio, né, de superar todos esses medos que a gente traz dentro. Bonito esse conceito, né? Sabe que eu vou para Brasília toda semana, né? Eu estava chegando no aeroporto, eu desci do carro, assim, eu vou rápido, né? Às vezes, enfim. Aí um menino ali que estava engraxando o sapato falou assim, posso engraxar o seu sapato? Não sei o que, eu rápido, né? Obrigado, eu sou educado, mas sempre rápido, né? Aí um falou assim, você não é o Xalita? Eu falei, eu sou. Nossa, eu gosto tanto de você, conversa um pouco comigo. É interessante, ele quebrou meu medo, né? Porque você passa rápido, aí você para assim, né? Primeiro que assim, ele também atuou na minha carência, porque todos nós temos carência, né? Todos nós, a gente precisa do carinho. Aí ele me ensinou, assim, que para ele eu não era invisível, então que ele também não era invisível para mim. E que de repente ali, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ele poderia fazer a diferença na minha vida e eu na vida dele, né? A gente estava comentando aqui, porque o Padre Henrique é uma sabedoria no intervalo, no programa e tal, sobre a bênção de Deus que é esse Papa Francisco e esse conceito da gente viver numa sociedade que acabou vivendo uma sociedade de descartáveis. A gente descarta as pessoas. Aluno que não é inteligente, descarta, né? Filho que não é bom, descarta. Namoro que não é bom, descarta. Amigo. Meu amigo ficou meio chato, né? Era corintiano, que é um bom time, e mudou de time. E aí descarta. Não se descarta as pessoas, né? A gente não pode jogar um irmão nosso fora. Às vezes na igreja a gente faz isso. Nossa, fulano está tendo um comportamento... Descarta, joga fora, né? Jesus não descartou ninguém, padre. Ou eu estou enganado? Nós temos um dos nossos acolhidos que se chama Davi. Ele estava nas ruas de Alfenas. Em Alfenas temos uma das casas de acolhida. E ele estava na rua e um dia viu um povo que passava retirando garrafas, lixo para reciclar. Ele pensou, ninguém passa para me reciclar. Eu valho menos do que o lixo. Naquela noite, ele levou uma oração a Deus. E alguns jovens da Aliança que estavam passando nas ruas encontraram nele. Porque esta coisa maravilhosa é um encontro. Encontro é salvação. Se os ricos soubessem que nos pobres está o caminho de salvação para eles, e os pobres soubessem que nos ricos não tem que ver pessoas que representam como um perigo ou um desafio para a vida delas, mas irmãos que Deus coloca no caminho deles, seria a salvação. Esse Davi se recuperou, hoje é monitor de uma casa,
saiu da rua, é um dos melhores monitores que temos na Aliança, cheio de vida e de capacidade de amar. Tem outro senhor, se chama Antônio, que também chegou na nossa casa destruído, foi abandonado pela esposa, entrando em depressão. Ele tinha um trabalho bom, era professor universitário e trabalhava também num banco. Mas nós encontramos ele como mendigo, não sabíamos que aquele mendigo, na verdade, era um homem de grandes valores humanos. Mas além disso, nós sabemos que é o próprio Cristo, é Jesus. Quando nós acolhemos um pobre, um irmão, é Cristo que encontramos e nele a vida. Ele hoje coordena uma escola que a Aliança tem em Taipas, na periferia, gratuita para o povo mais pobre. Conseguimos envolver um monte de universitários e de professores da USP, que são voluntários lá na favela, porque ele que foi alcançado pela misericórdia. Alcançou, tocou em outras pessoas para isso, né? Nossa, que profunda a história do Davi, né? Uma coisa é a gente pensar, até o lixo é reciclado e ninguém me recicla, né? O lixo tem algum valor econômico, aquela pessoa como está ali na rua não tem mais valor nenhum, então por que eu vou perder tempo com ela, né? Essa é a lógica incorreta da vida, né? O jogo do demônio é colocar o medo, como dizia Neme. Então eu vejo outro como um perigo. Eu não entendo que outro é o caminho da vida para cada um de nós. Que a gente se encontra doando-se. Quando você perguntou qual é a coisa mais difícil da vida do missionário, eu pensei, para mim, é esquecer-se continuamente de si. Foi a coisa mais difícil e mais bonita. Me lembro uma jovem que um dia me procurou e falou, padre, hoje o dia todo não pensei em mim mesma. Eu me senti renascer. É muito bonito isso. É aquela expressão daquele encontro da Madre Teresa de Calcutá com um empresário lá que diz, ela dando banho num leproso, cuidando de um leproso, e ele diz assim, eu não faria isso nem por $1 milhão, né? Ela diz, eu também não. Por $1 milhão não, né? Porque é gratuito isso, cuidar é gratuito, né? Nelme, e o trabalho lá na comunidade, na favela do Moinho, você morou lá um tempo, saiu, agora você está voltando para lá, né? Estamos voltando esse ano. O que dói mais em você lá? Eu fiquei, aquele dia, uma das coisas que me impressionava, além daquela escuridão naquele prédio, era ver aquelas meninas assim com aquele barrigão, né? 13 anos, 14 anos, bebendo, alguém bebendo lá, ela com a coisa, né, com meia barriguinha de fora tal. E assim, e no fundo, não é nenhum preconceito moral tal, mas é uma visão assim, ninguém educou, né? Ninguém cuidou dela, ninguém ensinou o que tinha que ter feito, ninguém falou do valor da pureza, né? Ninguém ajudou. Então, na verdade, não são opções de vida, né? Não, a minha opção de vida é uma opção de usar droga, a minha opção de vida é uma opção. Não é opção, assim, é a falta do cuidado, né, de alguém que cuida. Ali na favela do Moinho, para mim, assim, acho que tem muitas situações que cada realidade que você vê são dores profundas, marcas profundas, né, que nos fazem sofrer. Mas agora retomando lá, desde 2009 que eu não moro lá, então estive lá nos primeiros dias para a gente ir retomando lá. A coisa que mais me dói, assim, é ver as crianças, o quanto elas são levadas, assim, por isso que você falou exatamente, né? E eu fiquei muito chocada porque eu vi lá meninas de 12, 13, 14 anos, crianças que participavam lá da missa, na catequese, e que hoje estão grávidas ou com filho no braço, e que vão perdendo a vida nesse sentido, né? Você vê uma mãe que tem 8, 10, tem uma moça lá que ela tem 11 filhos, né? Ela e o marido são usuários, alcoólatras, bebem, vendem tudo que tem dentro de casa, né? Então você vê as crianças como vivem, são verdadeiros milagres aquelas crianças, né? Tem o Luquinhas, ele tem 3 anos, é filho dessa moça. E outro dia ele chegou em casa e comoveu todo mundo, porque ele queria ficar com a gente preparou um café para eles, né? E ele sentou na mesa, ele olhou assim, pegou a xícara e falou assim, tia, o que é isso? É de pôr comida? Ele não sabia o que era uma xícara, né? Aí ele olhou o açucareiro, mas o que é isso, né? Eu não sabia o que era um açucareiro. Aí ele olhou para mim, foi muito engraçado, que ele falou assim, tia, quem é seu marido? Aí eu falei assim, Jesus, Lucas. Aí ele olhou para minha cruz, né, e falou assim, então beija ele. Aí eu beijei Jesus. E ali eu falei assim, que pureza daquela criança de viver em meio a tudo isso, mas ainda não perdeu essa beleza, né? Porque naquele momento o Lucas me ensinou como é que eu devo viver a minha consagração na intimidade com Jesus, né?
Continua com essa conversa boa aqui, mas a gente canta agora. Vamos mostrar o CD Digo Sim à Vida. Digo sim à vida. Deus quer isso da gente, né? Que a gente possa dizer sim à vida. Não à morte, não ao ódio, não à violência, não ao descaso, né? Não ao abandono, mas sim à vida. Digo sim à vida. Digo sim a tudo que me deste. Digo sim à vida. Dia após dia, instante após instante, digo sim à vida.